Graça e paz, irmãos. Em João, capítulo 11, diz: Um homem, chamado Lázaro, estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Essa Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Nesse pequeno trecho, nós vemos que Maria e Marta e também Lázaro tinham uma vida de intimidade com Jesus. Maria já havia tido experiências com ele quando pôs perfume nos seus pés e os enxugou com os cabelos, e ela se refere a Lázaro como um querido amigo de Jesus. Mas mesmo assim, eles estavam passando por esse momento difícil. E ela manda chamar o Senhor quando seu irmão está doente. Isso nos mostra que nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas com intimidade com o Senhor, também passamos por momentos difíceis. Mas Jesus, quando recebe essa notícia, ele nos fala um pouco sobre o propósito da vontade permissiva de Deus. O propósito dele permitir que coisas difíceis aconteçam. Quando ele diz que o resultado da doença de Lázaro seria para a manifestação do poder de Deus. A partir do verso 17 diz: Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Verso 21. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? A partir do verso 32, nós vemos quando Maria chega até Jesus também. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu que as pessoas que estavam com ela estavam chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor. Responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: Vejam como ele amava Lázaro. Nesse trecho, nós vemos que elas também clamaram ao Senhor e esperaram com que ele viesse e solucionasse aquele problema. Só que Jesus chegou tarde demais. Quando Jesus chega aonde elas estavam, Lázaro já estava morto há 4 dias. Então talvez muitos de nós cristãos estamos tendo essa sensação nesse momento, que nós pedimos ao Senhor que as coisas se resolvam, pedimos ao Senhor que tudo fique bem o quanto antes, e nós só recebemos notícias ruins. Mas essa passagem nos remete que o tempo de Deus é sempre o melhor. O tempo de Deus define o tamanho daquilo que Ele vai fazer em nossas vidas. O propósito dele é sempre melhor, até mesmo nas dificuldades, até mesmo que nós não entendamos o que estamos passando. O propósito e o tempo de Deus são sempre o melhor para nós. Tanto Marta quanto Maria disseram a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas no tempo de Jesus, no tempo certo daquele encontro acontecer, o que seria um milagre de cura se transformou em um milagre de ressurreição. E quando Jesus ouviu aquilo que estava acontecendo com eles, ele chorou. Não porque ele não sabia como solucionar aquele problema. Desde o início ele sabia que Lázaro iria ressuscitar pelo poder de Deus, pelo poder da vida dele, pelo poder daquilo que Jesus ia fazer na vida dele. Mas Jesus chorou porque ele se comoveu com aquelas pessoas. Assim como ele se comove com as nossas dores, assim como ele ouve as nossas petições, assim como ele intercede ao Pai por nós, assim como ele veio ao mundo morrer por nós.
Então nunca pense que Jesus está demorando, nunca pense que Deus não está ouvindo as nossas orações, porque Ele sempre está nos escutando, Ele sempre está intercedendo por nós e fazendo com que o Espírito Santo venha nos consolar. Mas o tempo e o propósito dele são sempre perfeitos e são sempre o melhor para nós. Lá em Mateus capítulo 7 está dizendo: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Talvez você esteja pensando: Érica, o que esse texto tem a ver com a história de Lázaro que você acabou de ler? Ambos os textos falam muito ao meu coração quanto à intimidade e quanto a como nós passamos por dificuldade mesmo vivendo intimidade com Deus. O que fez a diferença entre as duas casas, uma ter caído e a outra não foi quem a construiu. Não foi o material usado para construir a casa, e sim aonde ela estava edificada. A casa que estava edificada na areia foi levada, e a casa que estava edificada na rocha permaneceu, mesmo vindo a chuva, as enchentes, o vento, mesmo vindo todas as dificuldades que abateram a outra casa, a casa que estava edificada na rocha resistiu. Então, ser cristão não é não passar por dificuldades. Ser cristão é estar edificado na rocha que nos faz prevalecer mesmo em meio às dificuldades. Então, que esse momento de quarentena, esse momento de pandemia, não seja um momento de ficarmos tristes pelos templos estarem fechados, mas seja um momento de edificarmos os nossos lares na rocha. Seja um momento de buscarmos intimidade com Deus e confiarmos que o tempo dele é perfeito, confiarmos que a vontade dele é perfeita, que mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tempestade, à chuva, à enchente, o vento que acometeu a casa que estava edificada na rocha, mesmo em meio a tudo isso, ela permaneceu. Então nós como igreja iremos permanecer não pelas nossas próprias forças, mas pela força de Jesus. Pois ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então que essa palavra possa trazer alento aos nossos corações. Nós possamos buscar uma vida de intimidade, confiando que o tempo de Deus é perfeito, confiando que a vontade de Deus é perfeita e que Ele está ao nosso lado em todos os momentos, mesmo em meio aos momentos difíceis. Que Deus os abençoe.